Olá, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula de leitura e comentário de O Ente e a Essência de Tomás de Aquino. Nós já estudamos o que Tomás expõe a respeito do ente e estamos estudando nas últimas aulas aquilo que ele expõe a respeito da essência. No capítulo 1 do De Ente et Essentia, nos parágrafos 5 e 6, Tomás elenca um conjunto de conceitos que são afins, que traduzem todos, de alguma maneira, a noção grega de ousia. O conceito de essência, quididade, o conceito de aquilo que algo era ser, o conceito de forma ou certeza, o conceito de natureza, quer no sentido de aquilo que pode ser captado pelo intelecto, quer no sentido de princípio de operação, o conceito de substância. Bem, nós já tratamos dos primeiros capítulos 1, 2 e 3 do livro 7º, ou livro Zeta, da Metafísica de Aristóteles. Nesta aula vamos falar do capítulo 4 do 7º livro da Metafísica de Aristóteles e vamos expor o comentário que Tomás de Aquino faz a este capítulo de Aristóteles em seu comentário à Metafísica de Aristóteles, no livro 7º, lição 3. Aristóteles, a partir do número 1029b, linha 13, ele diz o seguinte: e primeiro façamos certas considerações lógicas, ou seja, a essência de cada coisa é aquilo que se diz ser por si. Com efeito, tua essência não é ser músico, pois não és músico enquanto és tu mesmo. Portanto, és o que és enquanto és tu mesmo. Ora, nem tudo isso é essência, pois esta não se diz ser por si no sentido em que se diz que branco pertence à superfície, porque ser superfície não é ser branca. Também não é essência o composto de ambos, ou seja, o fato de ser superfície e branca, porque se acrescenta à definição o mesmo que se define. Portanto, a definição da essência de uma coisa é só a que diz a coisa sem a incluir na própria definição. Assim, se o ser da superfície branca é o ser da superfície lisa, seguiria que o ser do branco e o ser do liso seriam uma única e mesma coisa. Ademais, porque também há compostos nas demais categorias, pois há um sujeito para cada coisa, para a qualidade, quantidade, quando, onde e para o movimento, devemos investigar se há também uma definição da essência de cada um deles, e se há uma essência deles, como saber se para homem branco há esta essência de homem branco, digamos, o termo veste. Qual é o ser da veste? Ora, isto não é sobre aquelas coisas que dizemos por si. Pode-se dizer o que não é por si, que de dois modos. Um deles é por adição e o outro não. Um porque adiciona a outra coisa o mesmo que se define, como se alguém, ao definir o ser do branco, dissesse a definição de homem branco. Ou porque adiciona outra coisa ao que se define, como se veste significasse homem branco e alguém definisse veste como branco. Portanto, homem branco é branco, mas não a essência do ser branco, mas o ser de veste. Portanto, é a essência de algo de modo absoluto ou não. De fato, a essência é o mesmo que a quididade. E quando uma coisa se diz de outra, isso não é algo particular,
como homem branco não se identifica com algo individual, se ser indivíduo só convier às substâncias. Logo, só a essência das coisas, cuja noção é uma definição. E não há definição se o nome significasse o mesmo que o definido, pois então todos os termos seriam definições, uma vez que haveria um nome para qualquer definição, e também a Ilíada seria uma definição. Mas só a definição se expressa o primeiro de algo. E só é primeiro que não se diz de alguma coisa a outra coisa. Portanto, não haverá essência de nenhuma das coisas que não são espécies de um gênero, mas só destas, pois estas parecem dizer-se não por participação, nem por paixão, nem por acidente. Ora, também para cada uma das demais coisas haverá uma definição que expresse, se tiver um nome, o que significa isso que existe no outro, ou ao contrário, de uma frase simples, outra mais exata, mas disso não haverá nem definição, nem essência. Bom, esse é o texto de Aristóteles, lido a partir da tradução de que se serve também Tomás de Aquino no latim, essa tradução para o português no comentário de Tomás à Metafísica. Aqui é importante perceber que a ousia é tomada no sentido de toti en einai, aquilo que algo era ser. Traduz-se muitas vezes simplesmente por essência. E a ousia, no sentido da essência, é aquilo que aquela coisa é por si mesma. Por exemplo, Sócrates é homem por si mesmo. Eu sou homem por mim mesmo. Tu és homem por ti mesmo. Tá? Então, ser homem é essência. Minha essência, tua essência de Sócrates. Certo? Agora, ser músico não é essência de Sócrates. Nem essência minha, nem essência tua. Nem mesmo essência de alguém que é músico. Porque alguém que é músico, ele não é por si mesmo músico, embora ele seja por si mesmo homem. Então, essência é aquilo que uma coisa é por si mesma. A outra indicação importante que queremos salientar desde o início é que essência se tem daquelas coisas cuja noção é uma definição. Em grego, cujo logos é um chorismos, né? Cuja noção é uma definição. Então, nós teremos que investigar o que é uma definição. A essência, enquanto anunciada numa definição, nós a chamamos de quididade. A quididade. Aristóteles fala do toti estin, ou o que é. Então, esta essência, como quididade, ou o que é de uma coisa, ela se diz, em primeiro lugar, da substância. A substância é aquilo que tem o que é, uma essência. Secundariamente, em sentido relativo, pode-se falar da essência das outras categorias. Por exemplo, a essência da qualidade, a essência da quantidade, etc. Então, a essência é, em primeiro lugar e absolutamente da substância. Em sentido secundário e em sentido relativo, ela é das demais categorias, ou seja, da qualidade, da quantidade, etc. A outra coisa importante foi dito que a essência se tem daquelas coisas cuja noção é uma definição. Ora, o que se pode definir é a espécie. Né? Então, a espécie ela terá um papel fundamental.
Vamos ver agora a exposição de Tomás de Aquino, desse capítulo 4 da Metafísica de Aristóteles. Tomás diz assim, na nossa tradução em língua portuguesa, no volume 2º do comentário de Tomás de Aquino à Metafísica de Aristóteles, tradução feita por Paulo Faitanin e Bernardo Veiga, nós temos o seguinte: após o filósofo ter determinado a ordem de proceder na investigação acerca das substâncias, ele começa agora a investigar as substâncias sensíveis, como tinha dito que faria, e divide em duas partes a investigação das substâncias sensíveis. Primeiro, determina a essência das substâncias sensíveis por razões lógicas e comuns. Segunda, pelos princípios das substâncias sensíveis, no livro 8, onde diz: é preciso, pois, dos argumentos expostos. Então, nós salientamos aqui que Aristóteles vai determinar, segundo Tomás de Aquino, a essência das substâncias sensíveis por razões lógicas e comuns, e não expondo os princípios das substâncias sensíveis. Esta exposição dos princípios das substâncias sensíveis virá no livro 8. Ele diz: a primeira parte é dividida em duas, esta da exposição da essência das substâncias sensíveis por razões lógicas e comuns. Na primeira, mostra de que modo existe a essência das substâncias sensíveis. Na segunda, mostra que, desse modo, a essência tem natureza de princípio e causa. Isto de a essência ter natureza de princípio e de causa se encontra no livro 7º, lição 17. A primeira parte, esta que mostra de que modo existe a essência das substâncias sensíveis, é dividida em duas. Na primeira, determina a essência das substâncias sensíveis. Na segunda, mostra que os universais não são as substâncias das coisas sensíveis, como alguns disseram. Esta parte dos universais se encontra no livro 7º, lição 13. Então, vamos ficar com esta primeira parte, que como é que Aristóteles determina a essência das substâncias sensíveis. Segue ainda Tomás de Aquino. A primeira parte é dividida em duas. Na primeira, mostra de que modo existe a substância das coisas sensíveis. Na segunda, mostra de que partes ela é constituída. Então, de que partes a substância sensível é constituída virá na lição 7, livro 7º, lição 9. Vamos ficar com a primeira parte, isto é, de que modo existe a substância das coisas sensíveis. Essa primeira parte é dividida em duas. Na primeira, investiga de que modo a essência das substâncias sensíveis. Na segunda, investiga a causa da geração delas. Isso da causa, investigação da causa da geração das substâncias sensíveis está no livro 7º, lição 6. Vamos ficar com a primeira parte. De que modo a essência das substâncias sensíveis. Segue Tomás. A primeira é dividida em duas. Na primeira, mostra o que é a essência das coisas sensíveis. Na segunda, mostra como ela se relaciona com as próprias coisas sensíveis, isto é, se é idêntica ou diversa. Essa exposição do problema se a essência das substâncias sensíveis é idêntica ou diversa das substâncias sensíveis se encontra no livro 7º, lição 5. Vamos ficar com a primeira parte, o que é a essência das coisas sensíveis. Esta parte é dividida em duas. Na primeira, mostra o que é a essência. Na segunda, mostra a quais coisas pertence a essência. Então, vamos nos deter nisso, o que é a essência. Acerca da primeira, que diz o que é a essência, faz duas coisas. Primeiro, remove de a essência ser predicada por acidente. Segunda, as coisas que são predicadas por si, como as paixões próprias do sujeito, onde se diz, ora, nem tudo isto é essência. Então, neste capítulo que lemos, primeiro, Aristóteles, segundo Tomás, ele exclui
a possibilidade de a essência ser predicada por um acidente. Por exemplo, ser músico, né? Sócrates é músico. Ser músico é contingente, é não necessário a Sócrates, né? Mas se dizemos Sócrates é homem, ser homem é necessário. Então, aí temos Sócrates é homem, é uma predicação que se faz essencial, uma predicação essencial, não uma predicação acidental, né? Mas há coisas que se predicam por si e que não são, porém, predicados essenciais. É o caso das paixões próprias do sujeito, ele diz, né? Por exemplo, se eu digo, o homem é capaz de rir. Ser capaz de rir é uma paixão própria do homem, é uma propriedade própria do homem. A palavra paixão tem o sentido aqui de propriedade, pathos em grego, como uma propriedade, uma característica que acontece com um sujeito, né? Aqui, então, ser capaz de rir é uma paixão própria do homem, né? Embora ela não é um predicado essencial. Embora seja um predicado por si, não é um predicado essencial, né? Mas se eu digo que homem é animal racional, então nós temos aí um predicado essencial. Ser animal racional é um predicado por si e é um predicado essencial de homem. No número 3 do seu comentário, livro 7º, lição 3, Tomás diz o seguinte: diz primeiro que é necessário primeiramente falar das substâncias sensíveis e se deve mostrar o que é a essência delas. Portanto, primeiro dizemos o que é a essência em seu sentido lógico. Esta ciência tem uma afinidade com a lógica, como foi dito acima, por causa da comunidade de ambas. Daí que o sentido lógico é próprio dessa ciência, e é conveniente começar com ele. Ora, diz que vai tratar da essência no sentido lógico, enquanto investiga o que é a essência pelo modo de predicação. Isto, de fato, propriamente pertence ao Logos. Então, nesse número 3, Tomás está ressaltando que Aristóteles, antes de falar da essência, a partir dos princípios das substâncias sensíveis, ele vai falar da essência em sentido lógico. E Tomás diz, a lógica e a metafísica têm uma afinidade, né? Que o sentido lógico é próprio da metafísica, né? Nós, aqui abrindo um parêntese, poderíamos dizer que a lógica é a metafísica do logos, é a metafísica do discurso, do discurso manifestativo, né? Da essência das coisas, né? Ou melhor, poderíamos deixar do discurso manifestativo, do logos apofantikos, simplesmente. Então, a lógica é uma metafísica do logos, né? Da predicação. E a metafísica, ela é também um discurso apofântico a respeito do ente enquanto ente. Ela é, de certa maneira, uma lógica, né, do ente. Então, fechando o nosso parêntese, Tomás de Aquino trata da essência pelo modo de predicação. Então, a predicação, ela é o fio condutor pelo qual Aristóteles expõe a essência. No número 4, Tomás diz o seguinte: contudo, deve-se saber primeiro da essência que precisa ser predicada por si. Em latim é secundum se. Ser predicado por si, ou segundo si, é ser predicado essencialmente. Segue o texto de Tomás. Aquelas coisas que se predicam de algo por acidente não pertencem à essência dessas coisas.
De fato, entendemos isso pela essência de algo que convenientemente pode ser respondida com a questão feita acerca do que é isto. Quando perguntamos o que é algo, não podemos convenientemente responder às coisas que por acidente existem inerentes nele, como quando se pergunta o que é o homem, não se pode responder que é branco, o sentado ou músico. Por isso, nenhuma dessas coisas que se predicam por acidente de algo pertence à essência deste algo, pois o teu ser não é ser músico, mas do teu ser predica-se músico. Então, Tomás está dizendo, né? A essência responde à pergunta o que é algo. Né? Digamos, se eu vejo algo se mover, né? Caminhando à beira de uma estrada, né? Algo se mover à beira da estrada, e eu digo, o que é isto que vem lá? Então, eu logo percebo e tenho a resposta. Isto é um homem. Né? É um homem. Isto ainda não é a resposta à pergunta, o que é isto? Mas se eu perguntasse, o que é isto, um homem? Né? Esta pergunta, o que é isto, um homem, é uma pergunta pelo ser, do ser homem. A pergunta pela essência do homem. Ora, a resposta a esta pergunta, ti estin, o que é, né? Quid est, em latim, a resposta não pode ser dada trazendo-se uma predicação acidental. Eu não posso dizer na pergunta o que é o homem, dizer é branco, é músico, é sentado. Né? Porque ser branco, ser músico, estar sentado é acidental. Né? O teu ser, diz Tomás, não é ser músico. Né? Embora do teu ser pode-se predicar o ser músico. Né? Mas, então, a essência, ela se expõe numa predicação essencial. No número 5, Tomás diz, ora, deve-se saber que em toda discussão a seguir, que diz este ser, ou ser deste, ele entende a essência daquela coisa, como ser do homem ou ser homem. Entende o que pertence à essência homem. O que é ser músico, isto é, a própria essência do músico, não pertence a isto que é a tua essência. Se perguntasse o que tu és, não se poderia responder que o teu ser é músico. Daí segue-se que ser músico não é teu ser, porque estas coisas que pertencem à cuididade do músico são extrínsecas à tua cuididade, embora músico se predique de ti. E isso é assim, porque tu não és músico enquanto és tu mesmo, porque músico não se predica de ti por si, mas por acidente. Portanto, o que pertence ao que tu és, que és enquanto és tu mesmo, porque se predica de ti por si e não por acidente, como animal, homem, animal, substância, racional, sensível e outros predicados semelhantes, todas estas coisas pertencem ao que tu és por essência. Então, a essência, o que pertence à essência, o que pertence ao ser, né? Ser do homem, por exemplo, ao ser homem, o que pertence ao ser homem, aquelas propriedades que pertencem ao ser homem, que vão ser anunciadas numa predicação essencial. A essência tem a ver com isto. Então, ser músico tem uma cuididade, né? Tem aquilo, o que é ser músico. Né? Mas, digamos assim, a cuididade do homem não é ser músico, porque um homem
Sócrates pode ser músico, ter a cuididade do ser músico, mas músico ele não é por si mesmo, né? Enquanto homem, ele é por si mesmo. Então, a essência é aquilo que tu és enquanto és tu mesmo, diz Tomás de Aquino e também Aristóteles, né? Então, o que tu és enquanto és tu mesmo? Ele dá exemplos aqui: homem, animal, substância, racional, sensível. Estes predicados pertencem ao que tu és por essência. No número 6, Tomás diz: depois, quando diz, ora, nem tudo isto, exclui da essência o predicar-se por si como as paixões do sujeito. E diz que nem tudo que se predica por si de algo pertence à essência. Nós vamos saltar aqui algumas partes em que Tomás vai falar dessas paixões próprias do sujeito, né? Que elas, embora sejam predicados por si, elas não são predicados essenciais, né? E vamos passar àquilo que para nós interessa mais diretamente. No número 19, Tomás diz o seguinte: ora, porque alguém poderia dizer que, tal como há algumas noções de nomes que significam a substância, há também algumas noções de nomes que significam os acidentes. Por isso, conclui que a essência não pertence a todas as coisas que tenham qualquer tipo de noção que explica o nome, mas apenas àqueles cuja noção é a definição. Então, essência é o que esta coisa é. E essência, a sua definição, né? A essência se tem daquelas coisas cuja noção é uma definição. Isso nós já falamos anteriormente. E Tomás de Aquino, no comentário ao livro 7º, na lição 4, no número 22, ele vai reafirmar que definição só há da substância. E essência, no sentido de cuididade, pode haver tanto da substância quanto dos acidentes. Só que da substância em sentido primordial e absoluto, e das demais categorias em sentido secundário e relativo. No número 22, na página 301, Tomás diz: com efeito, a substância que tem a cuididade absoluta não depende de outro em sua cuididade. Então, substância tem uma cuididade absoluta, ou seja, ela não depende de outro em sua cuididade. O acidente depende do sujeito, embora o sujeito não seja da essência do acidente, como a criatura depende do Criador e o Criador não é da essência da criatura. Assim também é preciso pôr uma essência extrínseca em sua definição. Os acidentes têm ser apenas por serem inerentes ao sujeito. Por isso, a cuididade deles depende da do sujeito. Por causa disso, é preciso que se coloque o sujeito na definição do acidente, às vezes, pois diretamente, mas às vezes indiretamente. Então, isso será apresentado ainda mais à frente, a questão da essência dos acidentes, né? Enquanto a essência das substâncias, ou a sua cuididade é absoluta, isto não depende de um fundamento extrínseco, a essência dos acidentes, ela depende da essência do sujeito, ou da substância na qual o acidente é inerente.
No último parágrafo da lição 4, Tomás diz: conclui por último, pelo exposto, que é evidente que a definição, que é a noção da sua essência, e é o mesmo que a essência, é só das substâncias, como se obteve na primeira solução. Ou é primeira e absolutamente das substâncias e secundária e relativamente dos acidentes, como se disse na segunda solução. Vamos tentar agora entender o que é uma definição, no sentido dado a esta palavra por Aristóteles e também por Tomás de Aquino. Foi dito que a definição, em grego horismos, é um logos. Tá? Isto é uma noção. Um logos é um chamar em causa, é um pôr em discussão que mostra o ente no modo permanente de seu ser. Portanto, a definição é o logos da ousia, né? É uma declaração do modo de ser de um ente. É a declaração da essência, do toti en einai, do ente. É um modo especial do logos, do legen, né? Visa expor e propor o ente no seu limite, isto é, na sua perfeição. Então, a palavra horismos, traduzida por definição, procura expor o ente no seu fim, no seu limite. Mas fim, limite, para os gregos, quer dizer na perfeição, na nitidez do modo de ser daquilo ali, né? Então, a palavra horismos vem do verbo horizo. Daí, em português, temos a palavra horizonte, né? Horizo quer dizer estabelecer limites e fins, delimitar, definir. O horizonte é a envergadura do âmbito do visível. Aquilo que aparece no horizonte é um panorama, isto é, um campo do visível como um todo. O horizonte é a fronteira de visibilidade da coisa. Ao perceber uma coisa, percebemos obliquamente o seu horizonte. É a partir de um determinado horizonte que as coisas se nos mostram, né? Então, a noção de horizonte quer dizer aquilo que deixa e faz visível a coisa no seu o que é e como é, no como permanente daquela coisa. Então, a definição é a delimitação da coisa, quando a coisa é determinada no como de seu ser, na sua presença plenamente determinada. E assim oferece um modo de conhecer. O logos, ou a noção como horismos, como definição, portanto, é o modo de acesso ao ente no modo de seu ser. Ela visa manifestar a coisa naquilo que ela, a coisa, é por si mesma, segundo si mesma, na nitidez de seu modo de ser. O que está em questão aqui, portanto, é a definição não de um nome. Não por exemplo, se alguém pergunta o que é filosofia e alguém responde, é o amor à sabedoria. Neste caso, nós demos uma definição nominal, né? Nós trocamos um nome menos conhecido por um nome mais conhecido. Todo mundo entende de alguma maneira o que significa amor à sabedoria, né? Então, não se trata de uma definição desse tipo, de uma definição nominal. Trata-se antes de uma definição real, de uma definição da coisa, de uma exposição do que a coisa é e de como ela é permanentemente. No livro Delta 17, Aristóteles fala
da definição e do limite. Limite, peras, quer dizer não onde uma coisa termina e deixa de ser o que ela é, mas onde uma coisa vem a ser plenamente aquilo que ela é e mostrar-se plenamente naquilo que ela é. Na Idade Média se tinha a seguinte regra: definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. Ou seja, a definição se faz pelo gênero próximo e pela diferença específica. Por exemplo, se eu quero definir homem, homem é uma palavra cuja significação nos dá a entender uma espécie. Né? Então, eu quero definir a espécie homem. Eu devo partir do gênero mais próximo desta espécie. Ou seja, a proveniência mais próxima desta espécie. Trata-se do gênero animal. Né? Homem também é vivente. Homem também é substância. Mas ser substância, ser vivente, são gêneros não imediatos, não próximos. Enquanto que ser animal é um gênero próximo. Então, a definição se faz partindo do gênero próximo. No caso de homem, trata-se de animal. Acrescentando-se ao gênero próximo uma diferença específica, uma diferença constitutiva. Né? Por exemplo, racional. Então, quando nós dizemos homem é animal racional, a esse gênero próximo animal, nós acrescentamos a diferença específica racional. Então, é assim que se apresenta uma definição de uma coisa, isto é, a exposição da essência de uma coisa, do o que é uma coisa, da sua quididade. Quando nós dizemos homem é animal racional, a espécie está sendo definida, o definido não entra na definição, o que é uma regra básica de que aquilo que se há de definir não há de entrar como um termo daquilo que está definindo, né? Daquilo que define. Né? Então, homem é animal racional. Eu parto do gênero próximo, que é homem, e acrescento a diferença específica, que é racional. Kant vai dizer que definir é determinar a coisa desde os seus fundamentos primeiros, isto é, desde as suas possibilidades intrínsecas. Né? Então, o que é essencial a alguma coisa, os predicados essenciais de uma coisa, são os fundamentos desta coisa, são as possibilidades intrínsecas desta coisa, aquilo que possibilita a esta coisa ser o que ela é. Então, no caso do homem, ser animal, isto é, um vivente sensível, e ser racional é possibilidades intrínsecas ou fundamentos primeiros do ser homem. Então, o que está em jogo aqui é a definição real, isto é, a definição de uma coisa e não uma definição nominal. A definição de um nome ou de uma palavra. A definição nominal é quando se explica o significado de um nome. É quando nós trocamos um nome menos conhecido por um nome mais conhecido. O exemplo que eu já dei é se alguém quer dizer, explicar o nome filosofia e diz que filosofia é o amor à sabedoria. Neste caso, trata-se de uma definição nominal e não de uma definição real. A definição real diz o que algo é. É o discurso com o qual se dá a entender o que é algo. Então, portanto, é uma definição essencial. Essencial é aquela definição que diz o que constitui o definido na sua essência. A definição essencial, os antigos diziam, podia ser física, isto é,
dizer os momentos constitutivos da coisa, né? As partes reais da coisa. Por exemplo, se eu indico que as partes reais de uma coisa é a matéria e a forma. Por exemplo, se eu digo que homem é um ente constituído de uma matéria primeira e uma alma racional. Neste caso, teríamos uma definição real, essencial, física. Mas não é isso que Tomás de Aquino tem em vista. Trata-se de uma definição real, essencial, metafísica. Uma definição real, essencial, metafísica é aquela que diz os momentos constitutivos da essência. Como nós já dissemos, é aquela que diz o gênero próximo e a diferença específica. Ou seja, homem, animal e animal racional. Esta definição é diferente de uma definição causal, que diz o que algo é a partir das suas causas, e também diferente de uma definição descritiva. Por exemplo, aquela que aponta as características, a morfologia de uma coisa, né? Por exemplo, uma definição descritiva seria aquela que se usa na zoologia, né? Então, temos que lembrar que não se podem definir nem os gêneros supremos e nem os indivíduos, né? Não posso definir substância, não posso definir qualidade, quantidade, por exemplo. Aquilo que são gêneros supremos não podemos definir. Podemos falar e expor e esclarecer, né? Mas não podemos rigorosamente definir. Também os indivíduos não podem ser definidos. Eu não posso definir Sócrates, né? O indivíduo não pode ser definido como um indivíduo, mas sim como espécie. Ou seja, eu não posso definir Sócrates como Sócrates, embora eu possa definir Sócrates como homem, ao dizer que homem é animal racional. Então, na definição, que parte do gênero próximo e acrescenta diferença específica, entram os predicáveis, né? Isto é, o gênero, a espécie, o próprio, a diferença específica são chamados de predicáveis, né? Em grego, kategoremata. Porfírio fala destas kategoremata, dos predicáveis. Boécio também, que traduziu Porfírio. É daí que surgiu todo o problema dos universais. Então, vamos retomar, fazer uma recapitulação da questão da essência no sentido lógico, ou seja, tendo como fio condutor a predicação. Nós podemos ter um predicado essencial ou um predicado não essencial. O predicado não essencial é aquele que não está conexo necessariamente com a essência. É o caso do acidente, como quando eu digo que homem é músico, ou Sócrates é músico, né? Mas podemos ter um predicado não essencial que, no entanto, está conexo necessariamente com a essência. É o caso da paixão própria, ou do próprio, né? do próprio. Por exemplo, quando digo que homem é capaz de rir, né? Ser capaz de rir é um predicado não essencial. No entanto, ele está necessariamente conectado com a essência do homem. Poder rir é um traço, uma marca que necessariamente segue como uma propriedade a essência do homem. Então, este predicado, que não é essencial, mas que necessariamente segue a essência, este predicado é chamado de próprio, né? No caso, o poder rir do homem, né? Ser capaz de rir do homem. O próprio, então, é um predicável, né? Assim como um acidente. Agora nós temos o predicado essencial. Predicado essencial
ele pode exprimir a essência indeterminadamente. É o caso do gênero. Pode exprimir a essência determinadamente. É o caso da espécie. E pode exprimir a essência no seu caráter, no caráter determinante. É o caso da diferença específica. Então, quando eu digo Sócrates é homem, homem significa aí a espécie. A espécie, ela exprime a essência de uma maneira determinada, né? Quando eu digo Sócrates é homem, ser homem, aí espécie, exprime determinadamente a essência. Agora, quando eu digo homem é animal racional, ou digo Sócrates é animal racional, animal exprime a essência indeterminadamente. Porque quando eu digo animal, está dizendo apenas que é um vivente sensitivo, capaz de sentir, né? Não está dito a espécie. Fica indeterminada a espécie, porque homem, cavalo, gato, cachorro são espécies. Então, o gênero exprime a essência indeterminadamente. A espécie exprime o gênero determinadamente. E a diferença específica é o caso de racional, né? Quando se aplica a animal, exprime a essência de uma maneira determinante, né? Quando eu coloco animal, fica indeterminado, mas quando eu coloco racional, isso determina a que espécie nos referimos. Então, é uma diferença específica, né? Como, por exemplo, se eu digo substância, pode ser inanimada ou animada. Desculpa, substância pode ser incorpórea ou corpórea. Ser incorpóreo, ser corpóreo, corpóreo e incorpóreo aqui é diferença específica. Se eu pego a substância corpórea, o corpo, né? O corpo pode ser inanimado ou animado. Então, animado e inanimado dizem aí diferenças específicas. Se eu pego o corpo inanimado, né? Por exemplo, uma pedra. Se eu pego o corpo animado, um vivente, né? Agora, o vivente pode ser não sensitivo e sensitivo, né? Não capaz de sentir com 5 sentidos e capaz de sentir com 5 sentidos, com a sensibilidade dos 5 sentidos, ou pelo menos de um dos 5 sentidos, né? Então, não sensitivo, uma planta, uma árvore, por exemplo. Sensitivo, um animal, né? Um cachorro, um gato, um cavalo, um homem, né? Agora, se eu digo animal, pode ser não racional ou racional. Não racional, por exemplo, o cavalo, né? Racional, por exemplo, o homem, né? Racionalidade é a capacidade de perceber o ser, de perceber o sentido de ser. Isso é que diz racionalidade aqui, né? Então, com isso, nós expomos algo sobre a definição, né? Tomás de Aquino, vamos recordar lá no Ente e Essência, ele dizia no número 5, e visto que aquilo pelo que a coisa é estabelecida no próprio gênero ou espécie, é isto que é significado pela definição, indicando o que a coisa é, daí vem que o nome de essência é transformado pelos filósofos no nome de quididade, né? Então, a essência equivale à quididade, isto é, o caráter de ser que mostra o que é uma coisa. Agora, a definição, ela será uma noção que expõe na linguagem, no discurso, o que é esta coisa. E a definição se faz partindo de um gênero próximo e acrescentando uma diferença específica. E Tomás vai dizer, e isto é o que o filósofo denomina frequentemente aquilo que algo era ser. Quer dizer, isto pelo que algo tem o ser algo. Isso já falamos, aquilo que algo era ser
a essência no sentido do a priori, a essência no sentido de possibilidade intrínseca, aquilo que é constitutivo e que possibilita a algo ser o que ele é, ter este ser algo. Por exemplo, ao homem ter o ser homem, ser animal, ser racional, portanto, e é a priori, digamos assim, ontologicamente falando, para o homem. E depois ele diz, é dito também forma, na medida que a certeza de cada coisa é significada pela forma, como diz Avicena no segundo livro de sua Metafísica. Bom, esses outros significados de essência, como forma e como natureza, nós vamos deixar para a próxima aula. Com isso, nós vimos hoje os significados de essência como a definição, quididade, aquilo que algo era ser, já falamos na aula passada. Deixaremos para a próxima aula essência como forma e essência como natureza. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.